Na segunda-feira tivemos aula de História da Indumentária e o tópico hoje foi Barroco, que é um período que o estilo da época foi caracterizado pelo conflito da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica. Então as artes elas tinham esse viés de retratar a humanidade através da fragilidade humana. As pinturas todas tinham esse cunho bem dramático que a luz e sombra trazia, quase como se fossem encenações teatrais em tela, sabe? Uma curiosidade é que é tido como o primeiro momento em que a gente vê a presença dos bolsos surgindo nesses casacos para os homens, tá? As roupas das mulheres não recebem bolso até hoje, kkk, mas aqui ainda não, tá, gente? E na moda isso acabou se traduzindo com o famoso regras de etiquetas e bom costume, que é bastante reforçado nesse período. Também existe um desenvolvimento em relação à beleza, né? E em 1635 foi inaugurado o primeiro salão de beleza para senhoras em Paris. Em um primeiro momento, as golas e os rufos, elas acompanharam aqueles grandes formatos da Renascença, mas depois elas foram diminuindo e caindo, dando a vez a outros detalhes como as rendas e o jabot. Então os principais ornamentos eram as rendas, as fitas, os laços, inclusive na roupa masculina, que foi o período mais extravagante de toda a história, que tinha essa sobreposição do gibão, do culote de justa corpe, que quase parecia como se fosse um vestido, assim, porque as silhuetas eram tão volumosas que você não via a divisão nas pernas. E isso tudo com muita influência do Luís XIV, que era um precursor de ideias de vaidade, ócio e luxo. No vestuário feminino, os corpetes eles são bem rígidos com barbatanas, as saias ganham sobreposição com anáguas e são franzidas, e as mangas são bufantes. E com essa supervalorização da moda masculina, em 1655, os alfaiates, cujas diferentes categorias confeccionavam peças diferentes, foram unidos em corporações. E só em 1667 que as costureiras conseguiram, então, criar suas próprias corporações, mas era limitado seu trabalho a confecções de roupa debaixo do vestuário das crianças. E só um século mais tarde que elas começaram realmente a confeccionar peças do guarda-roupa feminino. Aí também falando sobre o rococó, que vem em contrapartida do barroco, que foi um contexto super político, e o rococó vem para falar sobre essa superficialidade, do caráter hedionista, super ornamental, da arquitetura, do luxo. E na moda a gente vai ver isso com os paniers, com estruturas quase megalomaníacas, com cabelos extremamente volumosos e exagerados, que era uma referência da corte, né? Ou seja, o cúmulo do exagero e da ostentação. Então os temas eram super florais, cores pastéis, laços, acessórios, leques, pérolas. E nesse momento também se estabelece a ideia de comunicação de moda através tanto das Pandoras, que eram pequenas bonecas, que elas reproduziam a roupa, como o desenvolvimento da imprensa com os fashion plates, que eram essas primeiras publicações sobre roupa de moda, que é onde a gente também vê a assinatura das peças como designer, inclusive da Rosé Bartin, que foi a primeira mulher em destaque na área, fazendo peças para Maria Antonieta. Vésperas da Revolução Francesa, tá? Com um orçamento anual de mais de 120 mil libras, Maria Antonieta encomendou 40 trajes oficiais e semi-oficiais, sem contar suas muitas roupas menos formais. Entenda-se aqui por trajes oficiais, trajes para esses eventos, né, de corte. Como já sabemos, o período termina com a Revolução Francesa. Na terça-feira, a gente tem aula de modelagem. E nessa aula, a gente está fazendo reinterpretação de mangas e vários tipos. Então, começamos com a manga bufante. Então, a professora foi mostrando passo a passo no quadro. Mas, basicamente, consiste em pegar o molde, fazer um cálculo da medida para a gente poder distribuir esse tecido igualmente, cortar esse molde em várias tiras e depois aumentar ele e redesenhar essa curva de cima. Achei interessante fazer isso porque eu já fiz manga bufante, mas sempre com esse desenho mais livre. Até porque na modelagem não tem errado ou certo. Existem várias formas de você adaptar aquilo para sua modelagem. As únicas observações que a professora falou é que a gente não aumenta esse volume na parte de baixo porque vai estar embaixo do braço, então só vai atrapalhar o volume. E quanto maior a sua curva, mais naquele formato bolinha ela fica. Depois fizemos mais uma manga com um punho bufante, numa variação de corte reto e a outra num tipo um flare, que abre mais a partir do cotovelo. Depois do intervalo a gente apresentou o portfólio com todos os moldes que a gente já tinha feito, que ela ia avaliar.
Na quarta-feira temos design de superfície e hoje a professora convidou uma ex-aluna que atualmente trabalha com estamparia e inclusive foi selecionada para participar do terceiro desafio do Sol do Algodão esse ano, na São Paulo Fashion Week. E ela deu uma aula super com exercícios de criatividade, falou um pouco sobre como é trabalhar na indústria. E aí a gente fez esses exercícios do gato, primeiro no papel para depois usar o Corel, porque a gente vai fazer um pijama com ele. Eu vou desenhar um gato olhando pra essa referência agora. Vamos lá? Eu não consigo desenhar e segurar você. Vocês gostam e o que vocês querem fazer no final das contas, né? E meu Deus, como eu sofri usar essa ferramenta. Eu sou 1000 vezes melhor desenhar na mão. Mas tá sendo bom a experiência, até porque desenhar na mão eu já sei. E agora eu preciso desenvolver essas habilidades em desenhos digitais, mesmo que eu não goste. Certo? Então, são períodos muito legais pra gente fazer essa atividade e a gente vai unir. Na sexta-feira, a professora de jornada estava indisponível, então tivemos mais uma aula de história da indumentária e agora foi uma aula super prática. E a ideia era usar as tecnologias da inteligência artificial para gerar imagens de moda. Então, começamos fazendo uma pesquisa sobre aquele tema que a gente queria abordar, criamos um conceito e depois a gente ia gerando essas imagens. Mas eu não consegui fazer essa parte porque a professora responsável pela jornada da Renault chamou a gente para pegar as nossas camisetas que a gente desenhou que tinha acabado de chegar. Sério, tem uma satisfação imensa em ver algo que você desenhou desde o começo sendo executado e vendo a qualidade daquilo, sabe? Não sei explicar, é uma sensação incrível. Aqui, ó, um projeto aqui, ó. Tem um projeto. QR Code? Tem um QR Code, aham. Tá aqui, ó, QR Code. Eu amei muito e não vejo a hora de usar. Mas o que eu não contei pra vocês também é que eu desenvolvi um trabalho artístico de uma pintura que envolve toda a problemática de marketing que a gente vai resolver pra Renault, pra criar esse lenço aqui que também ficou incrível. Ai, tô muito feliz. E acho que logo mais poderei trazer mais informações sobre. Mas por enquanto foi isso, então muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vlog como estudante de design de moda, fazendo coisas que eu nunca pensei que eu faria, é só me seguir e eu vejo vocês na próxima semana. Beijos, tchau!